Reaberta a sessão, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao Partido dos Trabalhadores, pelo tempo de 6 minutos. Não havendo oradores inscritos, o próximo horário pertence ao PL, pelo tempo de 8 minutos. Consulto os deputados membros do PL se pretendem fazer uso da palavra. Deputado Maurício Scodilar, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos assiste, deputado presidente Júlio Garcia, que também está aqui no plenário. Hoje nós vamos votar um projeto importantíssimo, deputado Carlos Humberto, nosso novo colega de bancada aí, grande deputado, que é a questão, deputado Mauro, da incorporação da IRESA, que é uma indenização policial, que quando foi transformada a remuneração dos policiais em subsídio, houve essa indenização que era uma complementação no salário. E depois de muita discussão judicial, o STF decidiu que quando a remuneração é por subsídio, não pode ter nenhum tipo de indenização, de qualquer outra verba acompanhando o subsídio. Em razão disso, os policiais que estão na ativa estão na iminência de perder essa indenização, tendo uma redução salarial de aproximadamente 19%, deputado Kennedy. E isso não pode acontecer. Essa decisão já aconteceu pelo STF e o Estado já foi notificado com referência à Polícia Civil de Santa Catarina. Vai acontecer com referência aos policiais militares, a todos, oficiais, praças, vai acontecer com referência aos bombeiros e vai acontecer com referência ao IGP. Então, todas as categorias serão prejudicadas, vão perder, deputado Nazareno, em torno de 19% da sua remuneração. A aprovação desse projeto no dia de hoje só faz justiça, só garante para o profissional que está na ativa, deputado Mota, receber o que já vem recebendo. Nós sabemos que o momento é difícil, deputada Marlene, e que não é momento para aumento, que o Estado passa por uma pandemia, que a situação dos brasileiros e dos catarinenses é difícil, então não há espaço, deputado Ivan, deputado Ismael, para aumento salarial. Então, quem está na ativa não pode ser surpreendido com uma notificação, como o Estado já recebeu, do STF, de uma decisão judicial para a redução, para a retirada da indenização de risco de vida que veio desde a criação da IRES. Então, hoje, nós vamos pedir ao senhor presidente, aos senhores deputados, para que haja essa votação. Eu entendo, inclusive, como diz o deputado Ken, 2 turnos e redação final, porque nós sabemos o que temos recebido de áudios, de mensagens de profissionais com problema de saúde e atingidos com a possibilidade da redução do seu salário. E o pior mal que um cidadão pode sofrer, Sargento Lima, Vossa Excelência sabe,
nossos bravos policiais, é ter esse risco de perder. Nós entendemos a questão dos subtenentes, que estão, em tese, não estão contra o projeto, mas eles gostariam de receber 19% de reposição. Ninguém vai receber 19% de reposição. O que nós estamos garantindo é para quem está na ativa, deputado Gerra, continue a receber o que vem recebendo, que não tenha prejuízo. Nesse momento, não há espaço para reposição salarial. Então, aqueles que estão na inatividade, que poderiam estar ganhando mais, mas ninguém está ganhando menos de 13, 15 mil reais por mês na inatividade, desses que estão pedindo esse aumento. Tá? Então, nós sabemos que nós temos que agir com coerência. Essa casa precisa e sempre teve muita participação, muita responsabilidade para solucionar, deputado Bruno, deputado Gessé Lopes, essas questões que o Estado vem a enfrentar. Os representantes das categorias, em sua maioria, deputado Fabiano da Luz, estão aí pedindo a aprovação, sabem dos reclamos dos seus associados, da preocupação dos seus associados. Encontrei a Cors, encontrei o Simpol, encontrei a Adipol, a própria Prasc, recebi manifestação de muitos da ativa pedindo a votação desse projeto, que é importante para que não ocorra uma grande injustiça com a segurança pública e até, ocorrendo esse desconto, um colapso na segurança pública. Imagine o servidor que já está estressado, está no momento de pandemia, enfrentando uma série de dificuldades profissionais e, às vezes, pessoais e familiares, ter uma redução de quase 20% do seu salário. Então, o que a Assembleia está fazendo é fazendo justiça, um projeto que nasceu como solução nessa casa, numa emenda combinada e conversada com a deputada Paulinha, que foi aprovado quase por unanimidade, um voto contrário só foi aprovado nessa casa, foi ao governo. O governo entendeu que era inconstitucional por vício de iniciativa e que daí o governo mandou esse projeto para que a segurança pública, os profissionais da segurança pública não venham a ter esse prejuízo. Então, votar esse projeto hoje, em primeiro turno, em segundo turno e em redação final, é uma questão de justiça com os profissionais da segurança pública, e é o que eu peço a todos os senhores deputados. Entendemos a reivindicação daqueles que estão na inatividade, que já estão há anos sem receber correção salarial das suas aposentadorias, mas nesse momento, infelizmente, não há essa possibilidade. Votar esse projeto dá tranquilidade à segurança pública do nosso Estado, aos profissionais que tanto merecem. Obrigado, senhor presidente. Próximo horário pertence ao Partido Novo, pelo tempo de 5 minutos. Presidente, eu posso pedir a gentileza, não sei se é possível, mas fazer a inversão, porque talvez sobrar algum tempo de algum outro partido e alguém pudesse me conceder essa gentileza, gostaria de agregar ao tempo do Partido Novo, se for possível. Próximo horário pertence ao PSL. Eu vou utilizar, presidente. Com a palavra, o deputado Sargento Lima. Senhores deputados, recebi um áudio gravado no Rio Grande do Sul, tá? De uma entrevista do nosso governador. Aí eu vou tomar a gentileza aqui, não sei se vai sair legal o áudio aqui, mas é para conhecimento dos próprios deputados mesmo.
Bolsonaro, veja o que acontece em Santa Catarina. Presidente Bolsonaro, veja o que acontece em Santa Catarina, o processo que iniciou equivocado aqui, nós entendemos que o processo subiu equivocadamente para o STJ, com ilações, com falta de informações, como eu bem coloquei para você, né? Então, essa é uma questão. A segunda questão do impeachment, onde não há o apoio da base bolsonarista, né? Extremistas, digamos assim, porque eu acredito que não são bolsonaristas, são falsos bolsonaristas. Esses deputados, eles na verdade nos pediram algumas coisas, não foram atendidos. O nosso governo aqui é um governo muito íntegro, nós não negociamos os cargos, eu escolhi o meu primeiro escalão, por isso nós somos a melhor gestão do Brasil. Melhor gestão do Brasil. Aí o cara vai lá no Rio Grande do Sul, acha que ninguém vai ouvir, ninguém vai escutar, nós estamos atentos. E meu pronunciamento aqui é para dizer, para mostrar para todo mundo a diferença de quando um sujeito é homem e quando o sujeito não é. Tá? Eu falo o nome, o governador Carlos Moisés, vulgo o comandante Moisés. Eu quero que ele fale o nome dos deputados que pediram coisas para ele. Tem que falar. E o que foi pedido? Tá? Isso é que eu estou esperando. Ele falar dessa minoria que ele já acusou de insana, que é só 2%, os outros 69% ele fez sozinho com o nome dele. Estou aguardando. Tem que falar o nome do deputado. Eu falei o nome dele, governador Carlos Moisés. Eu falei o nome dele. Agora fale o nome dos deputados que foram pedir coisas para ele e não foram atendidos e por isso se transformaram em oposição a ele. Bem isso. O deputado Gessé também vai querer usar o tempo, né, deputado? Deputado e líder Sargento Lima, é lamentável a gente ter que ouvir uma barbaridade dessa. Isso é uma covardia o que ele está fazendo, porque a gente vem aqui no plenário e se eu tiver que olhar na cara dele, eu falo tudo o que eu falo aqui. No dia da votação, ele não apareceu aqui. Ao contrário, e parabenizo a vice que sentou ali, as duas oportunidades e ficou acompanhando, enquanto esse canalha, esse vagabundo, ficou lá na casa da agronômica, tomando champanhe. Tem vídeo dele ali, cuspindo na cara do catarinense. E antes de eu romper com ele, eu levei duas pautas para ele, que é a questão do armamento do pessoal do CASE, dos socioeducativos, que estava encaminhado, e também a questão de uma escola militarizada lá para a cidade de Criciúma. E ele estava encaminhando isso. Foi quando eu fiz a primeira crítica e ele rompeu. E como castigo, ele pegou aquela escola que iria para lá e levou aqui para Biguaçu, na cidade do secretário preso do governo dele. Eu quero que ele me fale uma coisa que eu pedi para ele, que de forma antidemocrática, ou como forma de troca de apoio ou favor, que ele está falando aí. Covarde, vagabundo, governo medíocre, que não tem apoio de ninguém, que vem um monte de comissionado aqui, ó, com vidro fechado, fazer manifestação aqui. Não teve uma alma para vir me pedir um apoio para esse desgraçado. Vagabundo, covarde. É isso que ele é, deputado Lima. Senhor presidente, eu gostaria de endossar as palavras dos colegas que me antecederam, principalmente do deputado Sargento Lima. E só uma correção, não é verdade que eu nunca pedi nada ao governador. Na verdade, eu já pedi para ele criar vergonha na cara, já pedi para ele ter juízo, mas todos pedidos absolutamente ignorados. E quando eu recebi esse áudio do governador dizendo são deputados que me pediram coisas e não receberam, pois devia ter vergonha na cara. Porque se um deputado está pedindo alguma coisa para o seu município, para o seu eleitor,
para algum setor da sociedade, deveria ser atendido, e isso deveria ser recebido como um diálogo republicano. É só na cabeça de alguém que está acostumado a diálogos não republicanos que alguma conversa ou algum pedido para um município ou um setor pode ser configurado em termos de corrupção. Inclusive, isso me lembrou que eu procurei o governador pouquíssimas vezes na minha vida, mas em uma dessas ocasiões eu gostaria que o meu eleitor, que faz parte do público conservador aqui também das nossas redes sociais, da Assembleia Legislativa, prestasse muita atenção nisso, que eu nunca comentei antes, agora eu vou comentar pela primeira vez, porque essa atitude do governador leviana nesse programa de rádio merece uma resposta à altura. Uma única vez eu estive tomando um café, o governador me serviu pastel e suco de laranja, nesse dia na Casa da Agronômica, e eu levei para ele um pedido nosso de um projeto de lei que nem meu é um projeto de lei do deputado Bruno. Não é nem um projeto meu, então não era nem um interesse meu. E eu pedi apoio a ele para as famílias educadoras, para as famílias que educam seus filhos em casa e que querem criar uma modalidade de educação diferente dessa que nós temos na escola pública. Foi esse o pedido que eu levei para ele. E já que ele está falando em pedido, eu vou contar para a população catarinense o que aconteceu nesse dia. Ele, o governador do estado de Santa Catarina e o secretário preso, ex-presidiário, o secretário Douglas Borba, os dois deram risada da pauta, uma pauta que representa Santa Catarina, entre as famílias homeschoolers, é destaque, porque é um dos estados que mais tem famílias educadoras. E ele deu risada da minha pauta e disse que era um grupo, um nicho tão pequeno de pessoas radicais que não mereciam atenção. Então, governador, já que o senhor quer falar de dias em que a gente pede coisas para o senhor, está aqui uma das coisas que eu pedi para o senhor: apoio às famílias educadoras. E nenhuma coisa ilícita. E eu falo isso em nome do meu líder de partido, deputado Sargento Lima, e dos meus colegas, que eu tenho certeza absoluta que nunca fizeram nenhum pedido corrupto ou que não fosse ilibado para esse governador. Muito obrigada. Senhor presidente, mais 15 segundos, por gentileza. Mais 30 segundos, deputado. Como eu disse, os deputados estão ali com os gabinetes abertos aqui, os gabinetes da base bolsonarista, esperando que ele entre e fale o nome e o que foi pedido. Se foi pedido cargo, o que foi, que porcaria que foi pedido. Como eu disse, eu falo o nome. Isso é a diferença entre homem e moleque. Entre homem e moleque, essa é a diferença grande. O governador falou isso aqui, o governador Carlos Moisés falou isso na rádio, Rádio Gaúcha, está aqui. E eu estou esperando ele aparecer no meu gabinete ali e falar o nome do deputado da nossa base aqui que pediu alguma coisa para ele. Obrigado, senhor presidente. Próximo horário, agora sim, pertence ao Partido Novo, pelo tempo de 5 minutos, com a concessão do tempo do Partido dos Trabalhadores. Com a palavra, o deputado Bruno Souza. Primeiro, agradeço muito ao Partido dos Trabalhadores pelo gesto democrático e cordial de me ceder o tempo. Muito obrigado. Mas, senhores, me perdoem a petulância, principalmente daqueles que nós temos aqui, que são especialistas no livro sagrado, nosso bispo que está aqui e também o nosso pastor que está aqui, mas eu vou contar uma história breve que me tocou e me fez pensar. Agora, neste domingo, eu fui na igreja que congrego, a Palavra Viva, e ouvi lá uma passagem muito interessante, me fez pensar ao final da passagem. Contava um pastor amigo que Davi fugiu de Jerusalém e foi para Nob, uma cidade próxima a Jerusalém, cidade dos sacerdotes, e lá buscou falar com Aimeleque. Chegou para Aimeleque com muita angústia, pois fugia de Saul. Davi ainda não era rei, mas já era famoso, porque já tinha matado o gigante filisteu Golias no vale de Elá. Então chegou para Aimeleque, no desespero de fugir da morte certa, e pediu a ele: dê-me 5 pães, ou o que se acha aí. Aimeleque, então, o sacerdote do templo, disse que não temos pães comuns aqui, temos apenas o pão sagrado, o pão da presença, que era o pão dedicado ao Senhor, que ficava junto ao altar do Senhor. E essa passagem diz muito, porque Davi encontrou no seu momento de desespero, encontrou não um pão que estufa, mas não alimenta, encontrou o pão que alimenta, o pão que aquece, encontrou no seu desespero, na hora de maior necessidade, o pão sagrado,
e não o pão ordinário, o pão comum, não esse. Encontrou, talvez, para ele, o pão mais essencial de todos. Na hora de desespero, ele encontrou justamente esse calor, junto ao sacerdote, ao templo e a Aimeleque. E quando o pastor terminava de fazer a pregação, eu olhava ao lado e via que a igreja, infelizmente, mesmo com a permissão de 50% da ocupação, ainda estava vazia, não por falta de pessoas, mas por faltas de espaço, devido à obrigação de 1,5 metro de distância entre as cadeiras. Ou seja, o governo estadual, apesar de ter liberado 50% da ocupação, continua mantendo a necessidade de 1,5 metro de distanciamento. Um templo, então, vazio, de pessoas que poderiam estar encontrando, principalmente no momento de coronacrise, ali o seu pão sagrado, independente da sua crença. Muitas pessoas encontram no seu momento de desespero ali o seu conforto, e não estavam ali por causa de uma portaria da nossa Secretaria Estadual que obriga um distanciamento de 1,50 metro. Mas, Bruno, 1,50 metro é muito, é pouco? Bom, eu estou pegando aqui os parâmetros técnicos científicos do Ministério da Saúde, que determina que o distanciamento tenha que ser de 1 metro. Ou seja, porque o governo do estado está fazendo deliberadamente um ato, e eu avisei o governo do estado há cerca de 10 dias, olha, é só mudar 0,5 metro, está aqui a portaria do Ministério Público, vocês permitiram a ocupação de 50%, mas não diminuíram o distanciamento, as igrejas, os templos não conseguem então utilizar a ocupação de 50%, bispo, não conseguiram mudar 0,5 metro, em uma portaria. As igrejas, apesar de terem a possibilidade de ocupar 50%, não conseguem, porque tem que ter um distanciamento exagerado entre cada cadeira, um distanciamento desnecessário. Ou seja, o governo do estado está recusando, talvez, nesse momento de maior necessidade, o pão sagrado para aqueles que assim consideram, independente da sua crença. Há que respeitar aqui a fé e a crença de cada um, e essas pessoas estão sendo privadas porque não conseguem, às vezes, ir no templo, no culto, não conseguem ir encontrar a Aimeleque, porque não tem espaço nas igrejas e nos templos. Eu lamento que o governo não tenha competência nem para mudar 0,5 metro em uma portaria. É impressionante que 10 dias se passaram e não conseguiram mudar 0,5 metro. Uma portaria simples, não conseguiram mudar. Lamento demais esse posicionamento e essa privação das pessoas que estão precisando de conforto nesse momento de necessidade. Também quero trazer aqui um fato muito triste que aconteceu ontem, e peço uma atenção especial de todos os deputados, porque essa é uma causa de todos os senhores. Ontem, uma família educadora, mais uma vez no nosso estado, foi atacada pelo Estado. Isso mesmo, foi atacada. Uma família educadora, um pai e uma mãe, fazem educação domiciliar há anos com os seus filhos. Ontem tiveram a sua casa, chegou à sua casa o conselho tutelar e uma notificação de que eles serão denunciados ao Ministério Público e irão sofrer um processo de perda da guarda por estarem educando os seus filhos. O Estado entra de forma autoritária, porta dentro da casa de um pai e de uma mãe que decidiu apenas educar os seus filhos e ameaça tirar a guarda dos seus filhos. Se isso não é autoritarismo, se isso não é uma agressão à liberdade, senhores, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas do que seria. E por que digo que essa é uma causa de cada um dos senhores aqui? Porque é uma causa de liberdade. Que tipo de país é esse em que nós acreditamos que é natural um estranho entrar na sua casa e dizer: você irá perder a guarda do seu filho por optar em educá-lo, por dar uma educação a ele? E disse o conselheiro: olha, educação domiciliar não existe, não há nenhuma lei aprovada sobre o tema, não há nada sobre o tema.
E sabem qual é o problema? Apesar do ato ditatorial deste conselheiro, ele está certo. Não há uma lei, mas nós podemos mudar isso rapidamente. E podemos evitar que famílias passem por isso aqui em Santa Catarina. Passem por essa perseguição que não faz, senhores, sentido algum essas famílias estarem passando por isso. Temos aqui na nossa casa um projeto de lei, que agora está na Comissão de Educação, que, passando a Comissão de Educação, vai para a Comissão da Infância e Adolescência, e aí na sequência pode vir para esse plenário. Santa Catarina pode dar o exemplo, pode ser o primeiro estado a acabar com a perseguição às famílias educadoras. Porque, mais uma vez, eu quero repetir para os senhores, essas famílias estão fazendo a educação domiciliar independente da lei. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina não tem a possibilidade nem o poder de proibir essas famílias de fazer educação domiciliar. Elas estão fazendo, mas o que nós podemos fazer é tirá-las da marginalidade. É fazer que um pai e uma mãe que amam os seus filhos não sejam mais abordados e ameaçados. Porque imaginem os senhores, qual o estresse, o pensamento, o coração dessa família, nesse momento de angústia, onde tudo pode passar pela cabeça. Será que eu vou perder os meus filhos? Será que serei obrigado a fazer aquilo que não quero? Como alguém, como um Estado entra a porta dentro da minha casa e diz que não posso, que se fizer, irei perder os meus filhos? Quem é mãe, quem é pai aqui, pode imaginar a angústia que essa família está passando. Aconteceu aqui, a alguns quilômetros de nós, aqui em Florianópolis. Esse pai e essa mãe hoje estão com o coração e a mente repletos de dúvidas. Nós podemos tirar essa dúvida. Não pensem, senhores, nem por um minuto, que se trata do projeto do deputado Bruno Souza. Por favor, não pensem isso. Não tenho a intenção alguma de botar aí o meu nome ou colocar o meu carimbo em cima disso. Não. É um projeto dessas famílias. São cerca de 1.000 famílias em Santa Catarina que hoje fazem educação domiciliar e podem passar por situações como essa. Não, nenhum professor vai perder o emprego se nós fizermos e aprovarmos essa lei aqui na Assembleia. Pelo contrário, iremos expandir o mercado de tutores. Quantos professores poderão encontrar emprego sendo tutores dessas famílias? E tampouco, não, senhores, não haverá uma debandada das escolas públicas ou privadas por conta de uma regularização de uma prática que já acontece, já existe. Até mesmo porque é uma opção muito minoritária. A família altera todo o seu cronograma para dar a educação domiciliar. Ou seja, é muito difícil, é para poucos. São 1.000 famílias em Santa Catarina. Isso representa cerca de 2.000 alunos. Só na rede privada são 500 mil matrículas. Esse número, essas famílias não representam nenhuma ofensa, ataque ao ensino tradicional. Não pensem isso tampouco. Essas famílias apenas querem fazer uma opção familiar. E, senhores, se nós aceitarmos essa privação de liberdade, aceitar que isso é normal, o que virá então depois? Qual será a próxima liberdade que vamos perder e achar como natural nos tirarem? Qual será a próxima liberdade que irão nos tirar? Por isso, essa não é uma causa dos educadores domiciliares, das famílias ou daqueles que gostam do homeschooling. Não. Essa é uma causa de todos aqueles que valorizam e prezam pela liberdade. Muito obrigado. Próximo horário pertence ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Senhor presidente, deputado Júlio Garcia, vice-presidente, deputado Mauro, enfim, deputado Laércio, deputada Marlene, deputada Ana, deputadas presentes em forma remota, eu gostaria de falar aqui, presidente, em função de uma reunião que acompanhei na Fiesc, tratar de um assunto de suma importância para a infraestrutura em nosso Estado. Para ter uma ideia, hoje a Petrobras garante, em média, 2 milhões de metros cúbicos por dia, podendo chegar a 2,1 metros cúbicos por dia,
de gás, especialmente para a nossa indústria catarinense. Mais recentemente, com a retomada econômica, o Estado alcançou um pico de consumo de 2,38 milhões de metros cúbicos num único dia, informou o presidente da companhia, William Anderson Lenco. Quando a distribuidora excede a 2,1 milhões de metros cúbicos, pode haver penalidade com a cobrança de sobrepreço do gás. Além disso, há registro pontual de limite de capacidade de entrega do insumo nos dois pontos que estão sendo discutidos no sul de Santa Catarina, em Nova Veneza e Uruçanga. O Estado precisa crescer. Se uma empresa quer expandir sua produção e não tem gás à disposição, pode deslocar o investimento para outro estado. Isso traz prejuízo para o desenvolvimento da economia de Santa Catarina, afirmou o presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar, que vai debater o assunto com os presidentes das federações da indústria do Estado do Paraná, a FIEP, e do Rio Grande do Sul, a Fiergs, para buscar uma solução conjunta para os 3 estados do Sul. Quando a gente fala de mercado de gás, existem 2. O que já está sendo atendido e o que está na fila esperando para ser atendido, que é o demandante. Muito do que a gente fala aqui atinge de maneira mais contida os clientes que já recebem o gás, mas afeta principalmente todos aqueles que estão na fila, explicou Lemco, observando que não há risco de desabastecimento para quem já é cliente, mas que no cenário atual a SC Gás não consegue expandir o atendimento para novos consumidores. Para o curto prazo, a solução que a SC Gás está trabalhando é uma chamada pública específica para que seja lançado em breve para injeção de gás natural diretamente na rede de distribuição. O diretor técnico comercial da distribuidora, Carlos Alberto Chaves Ferro, informou que no cenário de 2025, há projeção de déficit de 600 mil metros cúbicos dia. A solução estruturante para atender o longo prazo seria uma chamada pública incremental da TBG, empresa proprietária e operadora do gasoduto Brasil-Bolívia, que abastece Santa Catarina. Essa alternativa pode levar de 4 a 5 anos. A SC Gás informou que em junho, julho e agosto houve forte reação do consumo de gás com entrega de volumes muito próximos do período pré-crise. A indústria responde pela maior fatia de consumo em Santa Catarina, cerca de 80%, e em agosto demandou um volume 7% superior a julho. No mesmo mês, a SC Gás ultrapassou o número de 300 indústrias abastecidas e chegou a 64 municípios catarinenses atendidos por rede de distribuição ou por meio de outros modais de abastecimento. Fiz essa introdução, senhor presidente, deputado Júlio Garcia, senhores deputados, para falar de que é importantíssimo que Santa Catarina, em todo o seu território, possa ter o gás para inflar a nossa indústria
mas para também atender consumidores individuais. Hoje apenas o litoral de Santa Catarina, o vale do Rio Itajaí e parte do Alto Vale, deputado Gerri, deputado Laércio, enfim, os deputados do Vale e do litoral, mas uma boa parte do nosso território. O Planalto Norte, onde estão situadas grandes empresas, onde a região é mais próxima fisicamente do Paraná, de Curitiba, do que do litoral de Santa Catarina. Temos também a região serrana, onde a expansão está prevista para chegar, deputado Márcio, que certamente nos ouve, em 2023. E aí vem o Grande Oeste de Santa Catarina, deputado Fabiano da Luz, deputado Maurício Scudelar, que coordena a nossa bancada do Oeste, deputada Marlene, que conduziu muito bem a nossa bancada. Esse assunto merece, deputado Maurício, com que a bancada do nosso Oeste, são 15 deputados, esta bandeira tem que ser erguida por todos os deputados, independente, deputado Mauro, de partido político. Essa é a infraestrutura que vai dar o melhor retorno. Depois do asfalto, da energia elétrica, o gás faz com que as empresas tenham um custo muito menor. E certamente que novas empresas poderão se instalar em nosso estado. Ao contrário, poderão sair do nosso estado por falta desse insumo que é fundamental. Então, nós precisamos nos unir, seja sim para expandir aonde já existe, mas principalmente para fazer chegar num prazo médio. Para isso, precisamos convencer não apenas a SC Gás, mas o governo catarinense, porque o Oeste, o Planalto Norte, o Planalto Serrano, precisam muito, porque isso vai dar competitividade às nossas indústrias em igualdade de condições àquelas cuja rede já chegou. Então, nós clamamos por uma questão de igualdade, que essas 3 regiões que compreendem juntas a maior parte do território de Santa Catarina e que a duras penas sobrevivem distantes do litoral de Santa Catarina, distante das melhores rodovias do nosso estado, distantes dos portos de Santa Catarina, distantes dos maiores aeroportos. Então, entendo o deputado Marcos Vieira, que também faz parte da bancada do Oeste e que conhece tão bem cada município e cada realidade das empresas lá instaladas e que tem sim dificuldade de expandir o seu parque fabril, ou empresas que tenham vontade de vir se instalar em Santa Catarina. Certamente que a decisão de se instalar nessas regiões é muito mais difícil. E eu quero aqui louvar as empresas que mesmo sem esta infraestrutura necessária, como a West Rock, lá em Três Barras, no Planalto Norte de Santa Catarina, hoje empreende o maior investimento privado do nosso estado, com alguns bilhões, não de reais, de dólares, que estão sendo investidos naquela unidade e que se ressentem dessa infraestrutura que é o gás. Empresas como a Paraty, lá em São Lourenço do Oeste, adquirida que foi pela Kellogg's,
que clama também para que o gás possa chegar lá em São Lourenço, o que é um sonho que nos parece tão distante, mas que ainda assim essa empresa, em pouco mais de 2 anos depois de que adquiriu a Paraty, já duplicou a sua produção, praticamente aumentou em 50% o quadro de funcionários nesta empresa. E, obviamente, que isso significa desenvolvimento para a região, mas significa mais dinheiro nos cofres do Estado de Santa Catarina, no nosso tesouro. Então, eu quero trazer essa reflexão por ter passado pela Secretaria de Infraestrutura, de dizer de que não apenas asfalto, não apenas a energia, a infraestrutura, não apenas a água, o esgoto sanitário, mas o gás, que nos parece um sonho tão distante, já fez tão bem a essas regiões aonde as redes chegaram, que certamente fará ainda melhor para essas regiões mais distantes de Santa Catarina. E por uma questão estratégica, pelo custo que essas empresas têm, especialmente em relação ao frete, para chegar aos centros consumidores e para chegar especialmente aos portos, já que boa parte dessas indústrias exportam para o mundo inteiro. E na 470, rodovia que clama também pela sua duplicação, e na 280, e na 282, rodovias por onde passam milhares de caminhões todos os dias, que trazem tudo o que se produz nessas regiões e que tem destino aos 5 continentes do mundo. Trago esse clamor, senhor presidente, deputado Júlio Garcia, porque me parece também deve ser uma pauta desta casa, além de ser uma pauta do Executivo, que eu não vejo que isso esteja sendo dada a prioridade por parte do Executivo que deva se dar ao território de Santa Catarina. Muito obrigado. Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC. Pelo tempo de até 15 minutos, fará uso da palavra Sua Excelência Presidente, deputado Júlio Garcia. Muito obrigado, presidente Mauro de Nadal. Senhoras deputadas, senhores deputados, em respeito à justiça e às instituições que compõem o seu sistema, tenho me mantido silente em relação aos fatos que envolvem a Operação Alcatraz. Meu silêncio é como forma de evitar qualquer mal-entendido, até porque o inquérito policial seguiu seu curso em segredo de justiça, a despeito do vazamento de informações aqui e acolá, algumas até desencontradas. Entretanto, com as denúncias que me alcançaram, levantado o sigilo da operação, vejo-me compelido a dar satisfação aos meus eminentes pares por uma questão de transparência e lealdade, que nunca me faltaram ao longo de minha trajetória pessoal, familiar e política. Por falar em operações, julgo pertinente relembrar rapidamente algumas operações feitas por esse mesmo Ministério Público Federal. Recordo-me de uma operação realizada em Florianópolis, onde foram presos grandes empresários, respeitados empresários, que tiveram suas reputações atingidas, inclusive sendo presos, e que posteriormente foram todos absolvidos. Recordo-me também de uma operação singular que investigava fraude por parte de médicos ao sistema SUS. Ao final da operação, depois também de passar por execração pública, depois de terem as suas reputações abaladas, foram todos
absolvidos pelo STJ. Recordo-me ainda da operação que envolveu a Universidade Federal de Santa Catarina, que culminou com a morte do reitor, que não resistiu à execração pública a que foi submetido pelo Ministério Público Federal e pela mídia, e ceifou a sua própria vida. E recordo-me mais recentemente de uma operação que levou à prisão do prefeito municipal de uma capital, da nossa capital, e que, dias depois, a operação estava arquivada já numa segunda instância no TRF4. É disso que nós estamos tratando. E digo isso para que haja a compreensão de que a investigação e a operação, ainda que seja realizada pelo respeitoso Ministério Público Federal, ela não pode ser considerada como de todo verdadeira e muito menos uma sentença. É isso que estou a dizer. Das duas denúncias de que sou alvo, elas tiveram início em citação de 3 pessoas, tanto na primeira quanto na segunda. Na primeira, só eu fui investigado. As outras 2 pessoas, não. E na segunda, a mesma coisa. Citadas 3 pessoas e apenas eu fui investigado. No mínimo, sou estranho. Permitam-me, ilustres deputadas e ilustres deputados, tomar o tempo de Vossas Excelências por alguns poucos minutos para um retrato do procedimento a que estou sendo submetido, com as explicações que se fazem necessárias, forte na compreensão de que, tanto quanto meus pares, sou detentor de uma carreira política reta e ilibada, não havendo qualquer ato ao longo desses 40 anos de vida pública que possa me envergonhar. E não foram poucos os cargos que eu ocupei. Importantes. Fui diretor do Banco do Estado de Santa Catarina, fui presidente da Casan, fui presidente do Badesc, fui presidente da Alesc 3 vezes, estou no 3º mandato como presidente. Nenhuma licitação mereceu qualquer reparo, e fizemos tantas agora nesse mandato, e reduzimos tantos os custos, sem alardear. Isso é obrigação do homem público. E não respondi nenhum processo por esses cargos por onde passei. Pois bem, contextualizando, tenho a dizer que a operação teve seu nascedouro a partir de declarações de um cidadão chamado João Boatim, e é preciso frisar que eu não o conheço. Declarações feitas à Receita Federal em 2017, portanto, a investigação já vai para o 4º ano consecutivo. E ele dava conta de que negociava notas fiscais frias, beneficiando-se de 12% do seu valor de face, sendo que a diferença, segundo ouvia dizer, João Boatim ouvia dizer, era repassada pelas empresas beneficiárias ao secretário adjunto da Secretaria da Administração, que ato contínuo fazia a distribuição desse dinheiro à minha pessoa e a outras ilustres autoridades, o que não é verdadeiro em absoluto. Por conta dessa declaração, é que se instaurou, a pedido do Ministério Público Federal, o inquérito, passando-se a investigar diretamente o secretário adjunto e as empresas referidas por Boatim em sua declaração à Receita Federal, bem como a seus sócios, aguardando-se, obviamente, que surgissem argumentos que justificassem incluir as autoridades então indicadas, pois, legalmente, não caberia buscar investigar essas autoridades de forma oblíqua ou reflexa. Esse monitoramento, mediante quebra de sigilo telefônico, telemático e bancário, alcançou outras tantas pessoas, envolvendo um número expressivo de servidores públicos e empresários, e o revolvimento de diversos processos licitatórios. A obstinação dos investigadores, por evidente, era alcançar agentes políticos e públicos, especialmente aqueles inicialmente indicados. Não tendo eles obtido êxito, entretanto, ausente fato ou informação
que pudesse caracterizar ilícito. Essa frustração probatória e indiciária levou os investigadores e o representante do Ministério Público Federal, tão logo ocorrida a minha aposentadoria do Tribunal de Contas, a buscar autorização judicial para o meu monitoramento, alcançando um período significativo de escutas e interceptações sem resultado produtivo algum. Quero crer que até a minha atividade política eleitoral, em 2018, possa ter sido alvo dessa fiscalização, embora isso não apareça nas escutas tornadas elementos do inquérito. O que posso dizer com absoluta certeza é que nada de concreto que desabone a minha conduta pública, política ou privada foi encontrado ou desvendado, embora, segundo penso, eu estivesse desde o início dessa operação como alvo primário, ao lado de outras figuras proeminentes do Estado, contra as quais também nada de imoral ou ilegal foi revelado. No meu caso particular, a insistência do Ministério Público Federal decorre da circunstância de todos conhecida, porque fato público, da minha amizade iniciada na juventude com então secretária adjunto da administração, da minha relação com um empresário, mas detentor apenas de um contrato com a Secretaria da Administração, a vida em licitação pública, fato de ter também a minha irmã ocupado função de secretária executiva na mesma secretaria, sem qualquer poder de decisão ou influência, e ainda pela minha condição de homem público, segundo eles, influente, com possíveis indicações à nomeação de agentes públicos, como se indicação de agente público fosse um pressuposto de ilicitude. Aliado a isso, para formar a sua convicção, que decorre exclusivamente de ilações e suposições, o Ministério Público Federal se vale de contas, algumas das quais, quando promovia a venda de um apartamento no longínquo 2007, para ajudar o dito empresário, que é meu amigo, com uma relação muito próxima, para ajudá-lo, produto da venda de um apartamento, como disse, no ano de 2007, o que gerou da parte dele uma dívida, que foi sendo amortizada muito antes dos achados, entre aspas, da operação, sendo amortizada esta dívida contraída em 2007 por ele ao longo dos anos, como esclareci em depoimento prestado. Portanto, tudo que tenho a adquirir tem a marca do lícito, do que recebi ao longo da minha vida pública, com o meu esforço e o meu trabalho. Nada que demonstre fortuna. A operação citou também, num primeiro momento, um terreno que possuo na cidade de Florianópolis e que, no dizer do Ministério Público à época, era produto da propina do ano de 2018 e 2019, pois os próprios investigadores chegaram à conclusão que o dito terreno foi adquirido no ano de 1994. Depois veio a referência a uma lancha de 30 pés, como todos sabem, não se trata de uma embarcação muito grande, que tem com 4 outros sócios, ou seja, uma lancha relativamente pequena, dividida em 4 sócios, expressão, segundo eles, de fortuna indevida ou inexplicável. Acho que é conveniente até dizer o preço da embarcação, em torno de R$400 mil, total, dividido por 5 cotas. Isso, segundo penso, já seja o suficiente para uma explicação razoável a vossas excelências, se a minha palavra de política e de homem público não bastar. Para além disso, penso seja adequado referir que me mantenho confiante na justiça. Não bastasse, fui vítima de procedimentos ilegais, o que, para meus advogados, representa violação de direitos constitucionais, cuja discussão se espraia pelos tribunais superiores.
Passei a amargar 2 denúncias igualmente abusivas e ineptas, porque despidas de indícios sérios que as justifiquem, apresentadas por assodamento e por interesses subalternos que resvalam para o campo dos interesses ou sentimentos pessoais, já convictos os acusadores da culpabilidade antecipada, sem que a defesa fosse exercida. Prove-se o que se queira provar. Esse sentimento dos membros da Força-Tarefa pode ser revelado por uma série de outras circunstâncias desvendadas a partir do oferecimento destas 2 denúncias que Vossas Excelências tiveram notícia nos últimos 15 dias, que é o tempo que distancia uma denúncia da outra. Examinada a primeira denúncia, que indica a prática de lavagem de dinheiro, que dependeria de crimes antecedentes a produzir dinheiro sujo ou desonesto, vamos nos deparar com a constatação de que, produzida sob os auspícios da quebra da imparcialidade, porquanto não há, no inquérito, a partir de um exame isento e honesto, quaisquer indícios de crime que possa encontrar na minha pessoa a autoria ou participação direta ou indireta. Essa primeira denúncia, aforada de afogadilho, foi oferecida no dia 14 de dezembro de 2020 e ela estava programada para a semana seguinte. Porém, com a marcação da data da votação pelo plenário desta Casa, do recebimento do processo de impeachment, fato ocorrido no dia 17 de setembro e aprovado por larga maioria parlamentar, a Assembleia demonstrou que não se viu vexada ou intimada por essa tentativa de interferência externa. A apresentação dessa peça acusatória, não me falta dúvida, teve o propósito não republicano de me comprometer à honorabilidade, porquanto me encontro, por uma questão legal, na ordem de sucessão. Caso haja, e não depende apenas da Assembleia Legislativa, o afastamento do governador e da vice-governadora, havendo flagrante uso judicial para outros fins, que não os próprios da jurisdição. Aliás, abro um parêntese para enaltecer o trabalho da Assembleia Legislativa, tanto dos servidores quanto dos senhores deputados, das senhoras deputadas, na condução desse processo. Não houve uma falha sequer. O processo foi conduzido politicamente de forma perfeita e juridicamente igualmente. Não houve, nesse período, e eu sou testemunha disso, qualquer conversa que não fosse republicana ou que não fosse publicável. Vocês que convivem comigo no dia a dia são testemunhas disso, e disso eu me orgulho. Isso pode ser apanhado do fato de que, apresentada a denúncia à distribuição judicial no dia 14 de setembro de 2020, às 23h14, a imprensa dela já tinha conhecimento às 20h32, com manchetes na mídia social do tipo impeachment em linha sucessória comprometida. Ou sobre a agonia de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, numa demonstração cabal de vazamento interno, por ação ou omissão dos integrantes da Força-Tarefa que deveriam zelar pelo seu sigilo até que o levantamento se procedesse judicialmente. Pergunta-se, qual o objetivo dessa denúncia precipitada ou desse vazamento de informações à imprensa nas vésperas do processo de impeachment? Essa denúncia não fosse marcada por ilações e suposições ausentes, indícios sérios que apontem na direção da minha participação, vem forjada pela tentativa ultrajante de ferir a minha dignidade ao envolver pessoas muito próximas a mim, sem razão de direito, como ainda ao patrocinar a exposição pública de terceiros, estranhos ao processo, com a inclusão de fotos de empresários e homens públicos do mais conceituado padrão moral e ético. Baseada em achismo e sustentada na afirmação da minha liderança política, como se isso fosse uma praga, para fugir ao contexto de uma denúncia caluniosa, que é aquela que se formula uma acusação falsa ou sem elementos suficientes de prova. A solução que encontraram, a partir das elucubrações, foi me acusar de sócio oculto de uma empresa cuja sede não conheço, ou de partícipe indireto em fatos ilícitos
sabido que a população, sem conhecimento na área jurídica, acaba aplaudindo quem acusa e fecha os olhos e ouvidos para quem se defende. Sabe, ademais, que se não provar a culpa de quem acusa, lhe sobrará o consolo da persistência da dúvida sobre a honorabilidade do acusado. Essa denúncia, que é especulativa, vem acompanhada da indicação de uma única testemunha, exatamente uma delatora que, para reduzir a sua pena, negocia com a acusação de terceiros. Entretanto, a despeito de não valer isoladamente, precisando de confirmação às suas alegações por outros meios de prova, essa delação, juntada aos autos da primeira denúncia, inusitadamente não fez uma única referência a quaisquer dos acusados, nem o que vos fala, o que pareceria estranho, não fosse um interesse não revelado que a seguir será melhor esclarecido. Ouviram esses acusadores gratuitos, no entanto, que assim agindo, sujeitam-se ao abuso de poder, porque criminalizada a conduta de, abre aspas, dar início ou proceder à persecução penal contra quem sabe inocente. Quanto à segunda denúncia, que trata de fraudes em licitação, também vamos nos deparar com a ausência de indícios sérios que permitam antever a minha participação direta ou indireta. Aliás, mencionam apenas uma licitação cujo valor total é inferior à propina que eles sugerem, e que não há sequer um telefonema, uma manifestação, uma conversa, uma prova qualquer, nenhum resquício de prova quanto à minha participação, pura, mera ilação. Quem conhece os meandros do sistema legal sabe que, para fugir de uma denúncia abusiva ou caluniosa, a solução que sobra para oferecer uma acusação com um mínimo de credibilidade, repita-se, será enquadrar o predestinado a ser réu nas figuras do sócio oculto ou de partícipe indireto, o que equivale a insinuar a suspeita que quase sempre sobrevive ao processo judicial, mesmo em caso de absolvição ou não recebimento da denúncia penal. Essa segunda denúncia, mais desqualificada ainda, vem desacompanhada até mesmo de pedido de produção de provas, estando sustentada mais uma vez em ilações e suposições que sequer terão a chance de ser derruídas, porquanto a prova negativa é quase sempre impossível de se produzir e, mesmo que realizada de forma a afastar qualquer hipótese de condenação, sobejarão essas ilações e suposições afirmadas, gerando dúvidas, tal qual ocorre com as meias-verdades que, diversamente das mentiras, resistem ao tempo da história como penas lançadas ao vento, para usar uma expressão do meu advogado. Tanto quanto a primeira denúncia, esta segunda denúncia contempla igualmente a exposição vexatória e gratuita de terceiros, sem interesse para o processo, ou seja, de homens públicos, de pessoas notórias, além de menores, contrariando totalmente a legislação que os protege. Também, como se deu na primeira denúncia, tornou-se a segunda em seus fundamentos de conhecimento e exposição públicos, com a divulgação precipitada e antecipada da Assessoria de Comunicação Social do Ministério Público Federal, que em seu site, no dia 1º de outubro de 2020, às 19h30, logo após a distribuição da ação em juízo ocorrida às 18h58 do mesmo dia, quando estava a denúncia guardada ainda pelo segredo de justiça. Estranho. Ausente ainda o pronunciamento judicial retirando o seu sigilo. O objetivo dos membros da Força Tarefa de condenar por antecipação ou buscar a censura pública de minha pessoa mostra-se claro e evidente nesse irresponsável comunicado de imprensa, quando afirma que a Força Tarefa ofereceu denúncia contra o ex-conselheiro do Tribunal de Contas e seus operadores financeiros pelos crimes de corrupção, peculato e fraudes em licitações, e ainda em contratos subsequentes, como se isso fosse fato incontroverso a dispensar qualquer prova judicial por parte da acusação. Ora,
Basta essa referência ou forma de divulgar a notícia de uma simples denúncia para se ver clara a imputação antecipada de culpa num verdadeiro assinte ao Estado de Direito, para dizer o mínimo. Aliás, acusar e não indicar os meios de prova para confirmar essa acusação é desistir da própria denúncia, sabendo que não cabe condenação por prova indiciária, não reproduzida em juízo e nem em contraditório. Vamos ver ainda, nessa segunda denúncia, uma situação surreal, qual seja a apresentação de um segundo vídeo de áudio confeccionado na mesma data do primeiro e que foi juntado à primeira denúncia, no qual a mesma delatora agora passa a me acusar ao lado de outros 2 respeitáveis homens públicos por ouvir dizer. De tão irresponsável e sem credibilidade esse depoimento, os acusadores da Força Tarefa não encontraram motivo para incluí-los na denúncia. Ora, se a delação vale alguma coisa, ou está havendo prevaricação por parte dos acusadores, ou se tem confirmado o verdadeiro propósito de atacar com exclusividade a minha pessoa, levada para o campo pessoal essa acusação, com quebra da isenção e do compromisso com a defesa da ordem pública e com a correta aplicação da lei, que são deveres primários dos membros do Ministério Público em qualquer esfera de poder. O que chama atenção ainda é o fato de ter sido escondido esse segundo áudio e vídeo da minha defesa a se recolher. Disso tratar-se de uma estratégia de acusação, o que agride o senso comum pela falta de lealdade processual e de compromisso com a verdade e a transparência em verdadeira chicana processual. Esse fato por si impõe concluir que o segundo vídeo e áudio estavam guardados para um momento oportuno, certamente para o momento posterior ao depoimento da delatora na primeira denúncia, em que é testemunha, caso contrário teria sido lá juntado, demonstrado que essa nova acusação também tinha endereço para fora da jurisdição, numa tentativa infeliz de pretender interferir no processo político que a Assembleia Legislativa conduz, como disse, com dignidade, lealdade e boa-fé. Isso demonstra inequivocamente que a segunda denúncia foi forçada pelas circunstâncias, ou seja, apresentada 15 dias depois da primeira e não de forma conjunta. Tinha um objetivo político e não processual, de pressão sobre o Parlamento Estadual, dando conotação de que estaria afastando politicamente um governador e uma vice-governadora para pôr em seu lugar alguém que a Força-Tarefa antecipadamente já tinha por culpado, pouco se importando com o direito do contraditório, a ampla defesa ou o princípio da presunção da inocência, tanto que não arrolaram sequer uma única testemunha na sua infeliz denúncia. Essa denúncia, como se está a ver, foge aos padrões da lealdade na convivência processual. Aliás, a falta de respeito às instituições por parte de membros da Força-Tarefa chegou ao ponto de um deles, na audiência de delação premiada, na qual estavam a sós com a delatora e seu advogado, a questionar se havia, pasmem, o envolvimento de algum membro do Poder Judiciário, porquanto passou pela cabeça do arguente que juízes ou tribunais pudessem estar comprometidos com alguma ilegalidade. Uma demonstração inequívoca de devaneio e insensatez, na medida em que não havia e não há no inquérito policial uma única referência que pudesse sugerir tamanho de desrespeito institucional. Creio que nada mais preciso dizer ou esclarecer para se ter a convicção de que nada de concreto ou de verdade há na acusação do Ministério Público Federal, não passando as suas acusações de perseguição indevida e inconsequente dos integrantes dos órgãos de acusação, que deixaram de lado há muito a sua imparcialidade para buscar, a qualquer preço, a condenação pública e antecipada da minha pessoa, antes mesmo de qualquer julgamento, transformando-se em verdadeiros algozes, inimigos capitais, porque assim se comportam. Esse comportamento, para encerrar, dos membros da Força-Tarefa do Ministério Público Federal só revela que, não encontradas provas, o assunto passou a ser pessoal, de intolerância pela frustração da operação, que desde seu início me havia
elegido como alvo ou bode expiatório daquilo que pensaram ser o grande caso ou espetáculo promovido às custas da reputação alheia. Já falei do comportamento da Assembleia no processo de impeachment e não posso, antes de encerrar, deixar de citar também o comportamento de um segmento da mídia que edita os fatos de forma a aderir à tese da condenação sumária sem direito à defesa, envolvendo-se parcialmente, ora conclamando a população a reagir contra o processo de impeachment que tramita na Assembleia, ora instigando os parlamentares a prejulgar o presidente da Casa, como eles mesmos o fazem. Era esse, senhoras deputadas e senhores deputados, o breve relato da situação em que me encontro. E os meus amigos têm me procurado, e eu vejo o ceticismo deles quando se aproximam de mim, e até um certo constrangimento para me perguntar como eu estou. Quero dizer a todos vocês que a minha saúde e a minha vida se prendem exclusivamente à minha consciência. E a minha consciência, tenho certeza, senhoras deputadas e senhores deputados, está muito tranquila. Que Deus nos abençoe a todos e nos livre de todo mal. Que assim seja. Muito obrigado pela atenção de todos. Senhor presidente, pela senhor presidente. Pela ordem, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Talvez neste plenário a pessoa que conhece o deputado Júlio Garcia por mais tempo talvez seja eu. Lá se vão cerca de 30 anos em que conheço essa pessoa chamada Júlio Garcia. Mas nos últimos 20 anos, com uma convivência bem próxima, seja ele na condição de deputado estadual e eu na condição de secretário de Estado da Administração. Acompanhei a primeira eleição de Júlio Garcia para a presidência da Casa. Eu era secretário de Estado, como disse. Votei em Júlio Garcia na sua segunda eleição, a reeleição, em 2007. De lá para cá, o relacionamento de Marcos Vieira e Júlio Garcia se estreitou, e é verdade. Júlio, que exerceu várias funções públicas, vários mandatos, foi conselheiro do Tribunal de Contas e retornou a esta casa eleito pelos seus pares por unanimidade. Por que faço esse preâmbulo, essa introdução? Para afirmar a todas as senhoras e senhores deputados de que, ao longo de todos esses anos em que conheço Júlio Garcia, nunca, mas nunca ouvi falar de qualquer deslize desse homem público. Me orgulho de ser seu amigo, e é verdade. E vou continuar sendo seu amigo, deputado Júlio Garcia. Pode acreditar nisso. Continue exercendo o mandato e a presidência desta Casa com a honradez que o mandato lhe confere. E quando o Vossa Excelência afirma que beira a perseguição pessoal hoje, e que quando Vossa Excelência também afirma de que parte da imprensa o denigre, eu quero aqui concordar plenamente com Vossa Excelência. Tenha claro, deputado Júlio Garcia, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, confio plenamente na sua conduta, com certeza absoluta. De minha parte, não há qualquer dúvida. Eu confio em Vossa Excelência. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, deputado Milton Alves. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, nosso líder, deputado Kendi, e deputado Ismael, deputada Marlene, me incumbiram de aqui dizer algumas palavras ao nosso presidente e nosso líder Júlio Garcia. Nós participamos da mesma agremiação política já há muito tempo e conhecemos o deputado Júlio Garcia. Eu próprio perguntei a ele algumas vezes nos últimos dias: Júlio, como estás? Segurando essa onda toda, porque eu também passei por isso, inclusive recentemente, e a gente, quando está com a consciência tranquila, quando sabe que não cometeu ilicitudes, a gente se abala. Eu fiquei abalado. Agora, deputado Júlio Garcia, Vossa Excelência que nos lidera a todos nessa casa, e por isso tem de todos nós o nosso respeito, continue assim, altivo e de cabeça erguida, porque acusações sem prova, elas não se sustentam. Eu aprendi desde cedo com meu avô, ele sempre dizia: meu filho, porque eu perdi meu pai muito cedo, leve a tua vida com retidão. Se preocupe sempre de cultivar os amigos e o teu crédito, porque é isso que te farão andar de cabeça erguida. E não te preocupe quando falsas acusações vierem, porque o tempo, deputado Júlio Garcia, é o senhor da verdade. E o tempo e a verdade estão, e nós acreditamos nisso, que estão com Vossa Excelência. Conte conosco. Você tem aqui não só uma bancada que lidera, mas amigos que estarão do seu lado, porque mais um absurdo que nós vemos do sistema do Ministério Público Federal, e que o tempo e a verdade o trarão. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Laércio Schuster. Bom, colegas deputados, deputado Júlio Garcia, esse homem pelo qual esses meus quase 2 anos aqui no parlamento tenho aprendido muito a respeitá-lo, ao contrário do que disse o deputado Marcos Vieira, eu devo ser o deputado aqui na Assembleia que menos conhece o deputado Júlio Garcia. E quando vencemos as eleições de 2018, através de um sonho da minha região do Médio Vale do Itajaí, em eleger, depois de mais de 40 anos, um deputado de uma pequena cidade no qual me orgulho muito, chamada Timbó, eu tive a oportunidade, naquele momento, logo após a eleição, ser chamado pelo ex-deputado federal Paulinho Bornhausen para construirmos um bloco parlamentar que pudéssemos contribuir com o parlamento no momento da eleição da primeira legislatura de 2019. Não conhecia quase nenhum colega deputado, mas criei afinidades muito rápidas, principalmente com o deputado Bispo Sérgio Mota, do PRB, deputado Ivan Natos, da minha região de Blumenau, que eu conhecia, fui visitá-lo, junto com meu colega de partido, o deputado Nazareno, e na época também o deputado Bruno Souza, que fazia parte do nosso partido. Nós, em comum acordo, fechamos um bloco parlamentar. E todos desse bloco parlamentar, deputado Kendi, tinham uma afinidade muito grande pelo deputado Júlio Garcia, mas eu não conhecia ele. E a partir do primeiro momento que eu tive a oportunidade de ter o contato com ele, levando um pouco dos nossos sonhos, do que nós imaginávamos na condução do nosso trabalho nesses 2 anos,
ele me deu a oportunidade, junto com os colegas deputados, de estar aqui, sendo o primeiro secretário da Assembleia Legislativa na sua legislatura. O que eu aprendi com o deputado Júlio Garcia, eu vou carregar para a minha vida, não só como trabalho parlamentar, mas também como caráter, retidão e valores. E quando eu vejo o deputado Júlio Garcia participar de um momento tão duro para a vida pessoal e familiar dele, eu lembro de um ensinamento que diz o seguinte, deputado Júlio: é no momento das dificuldades que nós vemos a grandeza das pessoas. E é nesse momento que eu estou vendo a grandeza desse homem. Mereces o nosso respeito. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Paulinha. Senhor presidente, eu quero dizer aqui para os meus colegas, para os meus amigos, que quando um homem ele está num campo de batalha, ele não pode, de modo algum, estar interessado apenas na vitória. Antes da vitória, há que se respeitar a justiça. E é com esse tom que, na condição de líder do governo, e antes disso ainda de amiga pessoal do deputado Júlio Garcia, que eu quero aqui entregar a Vossa Excelência as minhas palavras. Em que pese tenhamos, nesse momento, divergências absolutas no que concerne à própria questão do impeachment, no qual eu insistentemente tenho dito nesta casa que acredito na inocência do governador Moisés e da deputada e da vice-governadora Daniela, e não é por razão distinta que me posiciono, não poderia de modo algum, senhor presidente, nesse momento, de lhe deixar as minhas palavras, primeiro de solidariedade, de afeto genuíno, porque de Vossa Excelência, em que pese, como eu digo, uma ou outra vez possamos discordar, só recebi o melhor. As melhores palavras, os melhores carinhos, os aconselhamentos, e por onde vi, onde a vida nos posicionou, sempre assim, nessa maneira, eu lhe vi dirigir as suas expressões às pessoas. Vida pública para nós é um grande sacrifício, senhores e senhoras deputados, porque nós estamos vivendo tempos estranhos, tempos em que tudo o que falamos ou trabalhamos mesmo em favor da população, muitas vezes nos traz visões condenatórias e agressivas. Eu luto ferozmente contra a condenação precipitada de agentes públicos, que eventualmente acontece, se não pela mão da imprensa, de órgãos fiscalizatórios, de adversários políticos, enfim. É um momento que a gente precisa profundizar nessa casa, porque são nessas circunstâncias, meu amigo Júlio Garcia, em que a gente observa a fragilidade da natureza humana, o que são capazes os seres humanos de fazer com os outros quando lhes interessa. Então, eu quero lhe deixar o meu abraço, Júlio, como tua amiga que sou, conte comigo com a minha solidariedade nesse momento, que breve, seguramente, vai passar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Sargento Lima. Senhor presidente Júlio Garcia, vou iniciar minha fala ali como o deputado Laércio. Sou confesso em dizer que não conhecia o senhor. Vim conhecer aqui no início já da nossa vida, ainda quanto deputado ainda. Falo isso porque nos próximos 2 anos eu ainda sou funcionário de Santa Catarina. Nós, nessa casa, e talvez quem hoje esteja acompanhando aqui, interessado nas suas questões, é óbvio, não tem ideia do que nós passamos aqui dentro, o que foram esses 2 últimos anos. Todas as questões importantes que foram discutidas nesse parlamento. Tempestade não faltou nesse mar, deputado Marcos Vieira. E o senhor acompanhou de perto muitas dessas tempestades, né? Tivemos as questões dos incentivos, dos agrotóxicos, enfim, a gente consegue fazer uma vasta lista ali de tempestades. Durante todo esse tempo, contamos sempre com um bom capitão à frente desse navio. E isso transferia uma segurança muito grande para os deputados que estão aqui para poderem votar tranquilamente. Óbvio, por questões ideológicas que nos trouxeram aqui, divergimos em algumas ideias, né?
Contudo, para me convencer do contrário, o senhor nunca ousou me oferecer um cargo, uma secretaria, nunca teve essa petulância, essa ofensa, nunca recebi ela do senhor. Muito pelo contrário. No ano passado, quando uma parte da minha bancada foi perseguida politicamente aqui dentro, tentando nos ceifar o direito de participar das comissões, um direito parlamentar nosso, contamos com a Justiça. E o senhor foi o porta-voz dela aqui dentro. Aqui nós seguimos a lei. E enquanto não chegar aqui uma decisão, permanecerão. Essa decisão não chegou e nós continuamos aqui, cada um dos seus deputados, em suas respectivas bancadas. Disse um ditado que se diz que a ingratidão mata a paixão. E de tanta ingratidão a gente acaba perdendo o gosto pela coisa que nós não podemos fazer aqui. E para o senhor eu deixo uma frase muito minha, uma frase do choque: os fracos que se arrebentem. Parabéns para o senhor. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Ada de Luca. Senhor presidente, caros colegas, diante dessa crise institucional instalada em Santa Catarina, cabe a nós, deputados, muita serenidade e responsabilidade. Se é para dizer quantos anos tem de amizade com o nosso presidente, é bom nem falar, porque é desde jovem, né? Então, o presidente sabe da nossa amizade desde de jovens. Excelentíssimo presidente, que não sejas alvo de julgamentos antecipados, precipitados e injustos. E desejo a serenidade necessária para enfrentar este momento, da mesma forma também que desejo restabelecimento da normalidade institucional em Santa Catarina. Tenha minha solidariedade, amigo presidente Júlio Garcia. Questão de ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Valdir Kobalkini. Senhor presidente, deputado Júlio Garcia, eu não queria e creio que nenhum de nós tenhamos a força de passar por esse calvário. Tenho aprendido no dia a dia, especialmente neste mandato, a lhe respeitar, a sua liderança, que se impõe não pela ameaça, não pelo troca-troca de favores, mas se impõe pelo cumprimento da palavra, se impõe pela sua humildade e simplicidade, quando desce aqui na planície e fala com todas as deputadas e todos os deputados, com as portas abertas no gabinete da presidência, sem ter que marcar hora para falar com o presidente. Se impõe pelo respeito que tem a cada um dos deputados. Vossa Excelência é a própria instituição, é a Assembleia Legislativa. E por isso, teve o voto dos 40 deputados. Momento, sim, difícil, mas seria mais difícil não tivesse Vossa Excelência a solidariedade de todos nós, que dividem consigo o peso desse momento. O fardo fica muito mais leve quando dividido entre os 40. A confiança continua
ainda mais forte. E vou falar, para concluir, de um provérbio chinês que diz que o que não nos destrói nos faz mais fortes. E Vossa Excelência, a cada dia, se torna mais forte. Pela ordem, senhor. Pela ordem, deputado Maurício Scudillarchi. Senhor presidente, deputado Júlio Garcia, eu ia falar em meu nome, mas vou falar aqui a pedido, em nome também do deputado Ivan Nats, deputado Carlos Humberto, e nós não podemos aceitar que ser um homem público, colocar um nome à disposição da sociedade, tenha que ter como custo, deputado Nazareno, poder estar sujeito a ofensas, a pré-julgamento. Nós todos temos famílias, nós temos filhos, nós temos pai, e quando mexe com as famílias é muito duro. Eu diria que, quando eu pergunto para nós por que o silêncio da Assembleia, não é silêncio, é perplexidade. Porque é visível o interesse de atingir Vossa Excelência. E nós que estamos aqui, nós convivemos diariamente em gabinetes, em reuniões, sabemos a índole um do outro nessa casa. E digo aqui, com o deputado Júlio, com a maioria dos deputados que eu convivo há 11 anos aqui nessa casa, eu coloco a mão no fogo por cada um, deputado Milton Alves. E vejo que quando tem situações dessa maneira, que eu que fui da segurança pública por quase 40 anos, sei o quanto a justiça pode ser justa e o quanto ela pode ser usada com maldade. Ainda mais quando tem pessoas que se colocam como arautos da justiça. E eu ouvi uma vez de um procurador que, se nós não tivermos prova, nós temos que ter pelo menos a condenação moral. Vê o quanto isso é pesado para a justiça. Se nós não tivermos prova, nós teremos a condenação moral. Então, o que ele acha é uma sentença. E, nesse caso aí, estão fazendo denúncias pela imprensa, condenações e cobrando já uma condenação. E isso, nenhum homem público que pensa todo dia em melhorar o seu estado, em fazer o bem, pode sofrer. Então... 30 segundos para concluir, deputado. Por esse sofrimento, eu já vi o meu filho chorando na minha frente. E quando envolve filho, quando envolve família, é muito doído. Tá? Então, que essas pessoas tenham um pouquinho de consciência. Porque eu já vi o reitor da universidade tirar a vida por não ter força para aguentar essa tortura. Eu já vi um prefeito se suicidar por causa das acusações injustas. Então, nós precisamos, sim... Mais 30 segundos, deputado. Tenham a consciência do poder que eles têm nas mãos e não podem usar o poder para praticar tanto mal para as pessoas, algumas vezes por mesquinhez. Espere a justiça se manifestar. Eu conheço Vossa Excelência, convivo há 11 anos e sei da conduta, da forma ilibada que Vossa Excelência sempre tratou essa casa e a sociedade catarinense. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, eu
pedir para o meu líder falar, mas eu recebi aqui, deputado Júlio, uma mensagem de um dos mais críticos eleitores meus e mais próximo, meu filho Juan. Ele pediu só para te dizer uma frase. É nesse momento que se separam os meninos dos homens. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Sargento Mota. Sargento Mota, obrigado pelo sargento. Oh. Senhor presidente. Receba como elogio, deputado. Obrigado. Presidente Júlio, a quem eu tenho todo respeito, quando eu convidei Vossa Excelência para ir assistir o filme Nada a Perder, e alguns nobres deputados foram, o senhor de pronto aceitou o convite, o senhor viu o que o líder da minha instituição, que é o bispo Edir Macedo, passou ao longo da sua vida por fazer o bem, por ser um exemplo de fé e muito julgamento. Pertenço à Igreja Universal do Reino de Deus há 36 anos, eu estou ministrando a palavra de Deus ali no altar desta instituição, que eu tenho orgulho, e eu vi muito julgamento precipitado, principalmente opinião pública, crucificando, condenando, e veja que o nosso líder foi absolvido de todas as acusações, e eu vejo no senhor, esse pouco tempo que lhe conheço, é meu primeiro mandato, eu me espelho, eu estou me espelhando em Vossa Excelência, na palavra, de cumprir a palavra, enfim, o senhor para mim tem sido um exemplo, e eu tenho certeza, na justiça, como Vossa Excelência falou, e eu peço que a opinião pública, as pessoas, esperem e não venham condenar precipitadamente, porque quem conhece o senhor sabe que Vossa Excelência é uma pessoa humilde e de caráter, e eu tenho certeza que Deus fará justiça na vossa vida, vai lhe fortalecer, vamos atravessar isso aí juntos. Deus abençoe. Deputado Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado José Milton Schaeffer. Presidente, deputado Júlio, quero dizer aqui da minha solidariedade com a vossa pessoa. Temos uma carreira política não junta, mas paralela, e sempre tive na sua pessoa uma grande referência de trabalho, de cumprir com a sua palavra, de trabalhar por resultado. Eu procurei na minha vida pública sempre trabalhar por resultado para a sociedade. E confesso aos senhores deputados estar muito perplexo desse momento em que nós estamos vivendo na sociedade catarinense e também brasileira, em que reputações construídas ao longo de algumas décadas são jogadas através da mídia, são destruídas através da mídia, sem provas, sem julgamento, o que nos deixa todos aqui e na sociedade bastante preocupados. E eu quero lhe cumprimentar pela coragem, pela forma com que o senhor se comunicou hoje, colocando o seu ponto de vista, como um grande líder que o senhor é, desta casa e de Santa Catarina. E quero lhe dizer que o senhor tem o nosso respeito, a nossa consideração, e que nós sabemos que na caminhada a verdade aparecerá e Vossa Excelência terá toda a oportunidade de provar a sua inocência. Nós torcemos muito por isso, lamentamos profundamente quando observamos notícias que visam atingir pessoas da família e líderes. Por isso, quero aqui aproveitar nesta casa para fazer esta reflexão como alguém que trabalha e que gosta da política, da liderança e que gosta de trabalhar com as pessoas para o momento em que nós estamos vivendo. Esperamos, em breve, virarmos essa página e lhe desejamos muita força e serenidade nesse caminho. O senhor tem o nosso respeito e a nossa solidariedade neste enfrentamento. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Nazareno Martins. Presidente Júlio, queria, nesse momento, ser solidário com Vossa Excelência.
nós que já se conhecemos mais de 40 anos, eu sou besquiano, tu era besquiano também, caminhamos carreiras políticas por esse tempo que se passou aí. Agora, vejo vocês, senhores deputados, cidadão que administrou o dinheiro público por 40 anos, que até agora não teve nada. Como teve um momento agora de epíteto, uma coisa, que as coisas começaram a aparecer. Porra, se ele teve nesses governos, ocupou todos os cargos importantes do Estado de Santa Catarina, só nesse momento que vem pegar por a situação que está acontecendo. Júlio, tu és um parceiro, um amigo, cidadão que olha no olho da gente, que a gente não mente, tenta sempre procurar acertar as coisas dos políticos, da vida nossa, não mente para a gente, fala o que tem que falar. Por isso, tens o meu apoio, certo? Porque tu és um baita líder. E líder, isso aí vem de berço. Você merece. Tem todo o meu apoio. Deputado Júlio Garcia. Senhor presidente, deputado Felipe. Pela ordem, deputado Felipe Estevão. Muito bem, serei rápido, sucinto, mas não poderia deixar de me expressar. Fiquei aqui emocionado com a declaração firme. Eu conheci o deputado Júlio Garcia ainda pastor, quando eu ouvi falar sobre a lei Júlio Garcia, o grande trabalho social que desenvolvia. Uma vez já no parlamento e conhecendo a conduta humilde, simples, a forma de ser, o deputado Júlio ganhou meu respeito e a minha admiração. E a gente vê ele sendo vítima de perseguição, notícias que saem, às vezes, isoladamente, com a tentativa de macular a história de alguém que a gente respeita e conhece a conduta. E aí me lembro a história de Davi, quando teve uma revolução de um filho dele, assim, eu não vou guerrear contra filho. E ele pega o exército e vai passar um cara chamado Doé e começa a acusar de coisas que ele nunca fez, a jogar pedras e humilhar. Um dos soldados disse assim, quer que eu transpasse esse cão morto? Daí ele disse, não, tu deixa, o tempo e a justiça de Deus e dos homens também vai mostrar meu valor, vai mostrar que ele está errado. Lá na frente, Absalão morre, Davi volta glorioso e ele superou tudo aquilo. Ou seja, homens de valor provam esse valor no dia da adversidade. Sabemos que não deve ser fácil tudo que está sendo enfrentado, por ti, a responsabilidade grande que pesa sobre os ombros, o transtorno psicológico, emocional, mas nesse momento de desestabilidade no Estado, tem sido um grande líder, enfrentado as acusações caluniosas. Então tem meu respeito, tem meu apoio, e tem o seu valor para a sociedade catarinense. E eu creio que a justiça será feita e tudo isso será só uma lembrança ruim do passado. Então deixa essa palavra aqui emocionada, de apoio, de carinho, e reafirma aqui o grande respeito e admiração que eu tenho pelo amigo deputado Júlio Garcia. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Jair Mioto. Deputado Jair Mioto. Senhor presidente, quero também me solidarizar com o deputado Júlio. Estou na Assembleia aqui, primeiro mandato, sempre tive uma excelente referência do saudoso e sempre deputado Narciso Parisotto, que sempre abonava a sua conduta, a sua postura, e nesse tempo que temos visto aqui, tenho admirado a sua gestão, presidente, a sua maneira de lidar com as pessoas, a sua simplicidade, e ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Minha solidariedade, que Deus lhe abençoe, continue firme, porque o propósito de Deus vai se cumprir. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quando eu vejo espetáculos desta natureza sendo promovidos à revelia das pessoas, eu me lembro do tempo de universitário, onde estudávamos o direito constitucional. E a Carta dos Brasileiros é muito clara quando ela trata dos direitos e garantias fundamentais, capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos. Em seu artigo 5º, diz a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. E em seu inciso 57, assim diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Eu vejo que somente este artigo seria o suficiente para que as pessoas mal intencionadas, Brasil afora, tomassem consciência dos seus atos e não condenassem previamente pessoas sem dar a elas o direito da ampla defesa. Porque o simples fato do espetáculo que muitas vezes é gerado através da grande mídia faz com que a pessoa pague antecipadamente por uma pena que não é merecida. E junto a essa pessoa, muitas e muitas vezes, pagam também os seus familiares. Presidente, cabeça erguida, fé em Deus e bola para frente.